tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo trazendo mais um vídeo para vocês nesse canal e dessa vez para falar de coisa séria, para falar de exames e da mentirada toda que contam que você está saudável, gente. Então, eu trouxe aqui alguns exames meus antigos, né, da época que eu nem entendia nada disso, para provar para você que as pessoas estão sendo sim enganadas e a gente nem percebe tudo isso. Ó, gente, escondi o nome do laboratório, mas existe aqui, ó, 2 exames na minha mão e são exames de locais diferentes, tá bom? E eu quero mostrar pra você esses onde eu sublinhei aqui, tá vendo? De amarelo. Por exemplo, tá vendo esse exame aqui de TGO? Ó, são os mesmos, tá? O mesmo exame nos dois, mas o valor de referência muda, gente. Nesse laboratório, o valor de referência é de 10 a 37 e neste laboratório aqui é de 8 a 35, certo? Então, por este laboratório aqui, se você olhar meu resultado, ele tá baixo, mas por este laboratório tá normal. E isso acontece, gente, porque esses valores de referência, eles são tidos como base da humanidade. Ele não é feito a partir de reais valores que são realmente levados em consideração, né? Tem livros aí de medicina, na biblioteca medicinal e tudo mais, não. Na verdade, é uma conta aí que é feita, né, através de valores de média da população. Então, assim, se você pega um exame, né, como esse aqui, e o valor tá dentro da média, você olha e fala assim, nossa, eu estou saudável. Não, significa que você está na média populacional. Mas quem é essa população? É a população doente, gente, porque ninguém vai fazer um exame, pelo menos, né, muitas pessoas aí não têm o hábito de fazer o exame porque tá saudável, né? Nós nunca tivemos uma sociedade tão adoecida que nem essa que a gente se encontra. Então, é uma média de referência de pessoas doentes e não de pessoas saudáveis. Se a gente pegar um livro de referência, né? Depois eu vou mostrar para vocês um valor extremamente impactante. Você consegue perceber que existe diferença entre o valor que o laboratório entrega e o valor real que deve ser levado em consideração. E aí eu trago para vocês aqui mais exames aqui para provar para vocês, tá vendo, gente? Tudo aqui onde tá sublinhado aqui, tá marcado aqui com caneta marca-texto, são valores de referências diferentes. Então, gente, inclusive alguns, eles são assim bem diferentes mesmos, como por exemplo é o caso aqui dos monócitos. Nesse laboratório aqui no hemograma, né, ele fala aqui que a gente tem uma normalidade, um valor de referência de 100 a 1000, e neste laboratório aqui ele põe um valor de referência de 45 a 620. Então olha a diferença de resultado, gente. Então assim, só o papel dizendo que você está dentro de uma média não é o suficiente, né? Então, é por isso que eu desenvolvi o método Serenos, é por isso que o meu trabalho, gente, ajuda você a identificar esse processo aí desde o início, né? O método Serenos, que é o método de teste de biocompatibilidade, ele vem exatamente desenvolvendo isso daí. A gente vai olhar para os valores desde o funcionamento da célula. A gente vai olhar aí para os valores onde não é o porquê eu estou dentro de uma referência, é um valor realmente se você está saudável sim ou não. Então, esse método ajuda muito a olhar um processo de saúde de maneira completa. Não quero me estender muito para não ficar um vídeo muito técnico, mas eu quero mostrar para vocês. Ó, aqui no livro, tá? De valores de referência, ele fala, por exemplo, do ácido úrico em mulheres, que ele deveria ser de 1,9 a 7,5, não mais que isso. Esse é o valor saudável. Quando a gente pega um exame desse aqui de referência, tá, gente? A referência vem trazendo aqui, né,
adultos como um todo, não faz separação de sexo, e ele vem trazendo de 12 a 43. Então, olha a diferença de 7,5 para 43, gente, dá muita diferença. Só que se você pegar esse exame aqui que eu fiz quando eu tinha 28 anos, gente, você vai olhar, você vai falar assim: olha, tá tudo normal dentro dos valores de referência. Por quê? Se os valores de referência tá 12 e 43 e o meu exame deu 24, significa que eu estou dentro, sim, da normalidade. E foi isso que eu escutei do médico, tá, gente? Só que aí que tá. Se o parâmetro saudável é até 7 e eu estava aqui com 24, significa que eu estava aí já com indício de alguma coisa, porém não foi detectado desde o princípio. E se eu pegar aqui, gente, vários exames, que eu não quero ficar mostrando no laboratório pra vocês, porque eu não estou falando mal do laboratório, tá, gente? Isso aí é o médico mesmo que tem que realmente olhar pra isso e definir como é feito, tá? Se eu pegar vários desses exames que foram feitos em 2 laboratórios diferentes, hoje, com o entendimento que eu tenho, analisando os resultados, eu consigo perceber que desde aquela época eu já tinha um processo de síndrome metabólica, certo? Ou seja, a síndrome metabólica é um conjunto de predisposições e inflamações que poderiam me levar aí, por exemplo, a doenças sistêmicas, como infarto, problemas cardíacos, hipertensão e tudo mais. E realmente, gente, com 28 anos eu tava bem gordinha, né? Apesar de já estar no meio da terapia, eu não olhava muito para esse lado, porque na verdade eu queria resolver meus problemas emocionais e não parava para olhar meu corpo como esse processo integrativo. Então, a gente tem que, sim, gente, a gente tem que olhar e analisar, a gente tem que perder esse conceito que nós temos de que doença é a ausência de sintoma, né? De que, tipo, se eu estou saudável, eu tenho ausência de sintoma. Gente, isso só significa que você não está doente, tá bom? Então eu vim trazer esse vídeo para vocês aí bem rapidinho, só para dizer para vocês que a gente tem que parar com essa mania de acreditar que porque você não tem um sintoma, você não está doente. Você pode não estar com a doença, mas você está no processo do adoecimento, né? Você está caminhando para que essa doença se instale ali no seu organismo verdadeiramente. Então, quando eu fiz esses exames aqui, que foi me falado que estava tudo bem comigo, eu já tinha esse processo aí de síndrome metabólica. Se eu não tivesse olhado para isso, se eu não tivesse me cuidado, se eu não tivesse provavelmente, com certeza, dito aí também o meu histórico familiar, que a minha mãe tem hipertensão, meu pai tem hipertensão, meu pai é cardíaco, né? Na minha família existe aí um processo, sim, de sobrepeso, então já tem aí a parte que a gente diz assim, genética, né? Mas não é porque existe a genética que eu preciso ser uma boa filha e repetir esse padrão. Então, eu preferi cuidar da minha saúde desde uma base. E é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui para que vocês entendam um pouquinho que nem sempre o que tá no papel é a verdade, tá bom? Um beijo, gente, até o próximo vídeo.